Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Podiac. No episódio de hoje, vamos entrevistar duas pessoas maravilhosas. Eles, que são super importantes aqui na paróquia, são muito acolhidos por todos nós, pelo EAC e com certeza por toda a comunidade. É com muito orgulho que apresentamos esses crias da paróquia Santa Luzia, Kaique e Pedrinho. Vamos apresentar hoje um jeito mais diferenciado que vai ter dividido em 3 blocos. O primeiro bloco será feito e depois mais 2. E com esse primeiro bloco vamos começar com o nosso irmão Sandro Kaique. Muito boa noite a vocês do EAC, muito boa noite a galera que está nos acompanhando, paroquianos ou então aqueles que Jesus quer tocar o coração nesta noite. Boa noite. Boa noite. Como a Lorena disse, né? Eu me chamo Sandro Kaique, para quem não conhece, mas pode me chamar de Kaique, Sandro Kaique Belarmino, como a Lorena muito bem disse. Eu sou cria realmente da paróquia, mas eu cresci na nossa capela, que fica ali no Anil, né, a Capela Nossa Senhora Aparecida. E com muita alegria estou aqui, tenho 26 anos de idade, já fiz parte do EAC aqui de Santa Luzia, e é uma alegria estar com vocês nesta noite, de evangelização, de risadas. Alegria nossa, né? Obrigado pelo carinho de sempre. Então, Kaique, tá preparado? Acho que sim. Vamos ver o que vai dar nessa noite aqui. Hoje, quarta-feira, né, dia 17. Então, vamos embora. Tô Então aqui. se preparem. Então, Kaique, parece que você cresceu na igreja, né? Sim. Mas quando foi que você viveu uma conversão e decidiu se comprometer com o serviço do Senhor? Então, de fato, assim, não só parece, mas de fato eu cresci na igreja. Como eu moro próximo da capela, eu não precisava tanto do incentivo dos meus pais, não tive muito assim de ir para a igreja. Eles me incentivavam, mas não me levavam. Mas aí, então, eu ia sozinho. Aquele menino lá, né, barrigudinho, até hoje, dentuço, estava indo lá para a missa, para a catequese, frequentando lá as atividades. Né? A capela, geralmente, ela tem menos atividades, né, principalmente para jovens. Né? Hoje está mudando mais, né, com a vida do Padre Jorge. Tem mais. Tem mais coisas, mais atividades. Né? Mas, naquele tempo, o que eu fiz? Eu fiz catequese, depois da catequese fiz primeira comunhão, depois da primeira comunhão tem a perseverança. E aí eu fiz doutorado em perseverança, porque eu não tinha mais nada para os jovens, então eu fiz 1 ano de perseverança, 2 anos, 3 anos. Quando eu acho que o tio não aguentava mais, aí terminou com a perseverança. Foi quando, então, eu conheci o EAC. Em 2011, eu fiz o 7º EAC. Vocês, às vezes, chamam o pessoal de dinossauro do 20º. Dinossauro, Eu sou o quê, meu Deus? Eu já estou enterrado há muito tempo. Que horror! Então, você fez o EAC, você tinha quantos anos? Eu tinha acabado de completar 14 anos, que eu faço aniversário em junho e o EAC foi em julho. Ah, Mas, assim, foi o tempo de conversão sincera, assim. Por mais que eu estava ali presente na capela, já ajudava na liturgia, estava presente ali nas missas, né? Eu nunca quis ser coroinha, uma curiosidade minha aqui, porque eu pensava assim, cara, eu vou ser coroinha, eu tô vendo aqui que a galera que é coroinha tem que vir para missa todo final de semana. todo final de semana aqui. Então eu falei assim, não quero estar todo final de semana Que aqui. horror! Mas aí Deus age, porque Deus usou de uma forma natural comigo. O que aconteceu? Me chamaram para fazer parte da liturgia, não para falar assim, olha, Kaique, Lorena, vocês agora vão fazer parte da liturgia. Naturalmente, eu ia para a missa e aí te chamavam, me né? chamavam Tipo, a fazer Kaique, leitura. você pode ajudar? Exatamente. E quando eu não estava na leitura, eu estava no comentário. E quando não estava no comentário nem na leitura, eu estava no ofertório. Então tá sempre Foi ali. no natural, né? Foi no natural que Deus Nada me usou dessa forçado. forma. Mas aí minha conversão, então, foi a partir do EAC, né? O tema do EAC naquele tempo foi sobre família. Eu estava vendo momentos assim bem fortes dentro da minha casa, com minha família mesmo, então foi um tempo de conversão ali, de mudança, de divisão, de um divisor de águas na minha vida. Então, a partir dali, eu me comprometi melhor com o Senhor, servindo, adorando e amando, graças ao EAC. Bom. Que bom, né? Eu acho que é sempre bom, né? Tipo, fazer alguns movimentos de jovens e tal, para acolher mais. Verdade, né? Você que está aí nos assistindo, você que faz parte do EAC, ainda é muito pouco, do EJC, do Centro de Juventude, ainda é muito pouco. Deus nos pede mais, né? Se a gente tem um coração inquieto, se Deus nos provoca, se Deus quer que você ache uma coisa que deve mudar, melhorar, então começa a partir de você. Né? Deus te dá a capacidade, Deus te dá a chance, Deus te potencializa para poder evangelizar. Então começa aí com você, fazer algo diferente, de mudar o nosso bairro, a nossa paróquia, porque Deus nos chama, né? Porque esses momentos são só a porta de entrada da nossa caminhada, né? Exatamente. É o querigma, né? Como é a EJC, é o primeiro encontro, o primeiro amor, mas e depois?
né? Tem que eu ter... acho que o início, assim, é um acolhimento muito bom, né? Desses programas com jovens e tal. Eu acho que deixa, assim, a pessoa mais soltinha para depois ir exatamente. melhorando. E o que nos ajuda muito, acho que acredito vocês também, são as amizades, né? Quando a gente está assim, cabisbaixo, meio mal, não está com vontade de ir, mas vem o Vitinho, vem a Lorena, olha, Kaique, vamos para mim? Não é assim que acontece com vocês? Vamos, vai sim. Então a gente é grato assim pelos nossos amigos que nos ajudaram tanto. Vocês têm amigo que ajudam vocês na caminhada? Sim, tem. Podem citar alguns nomes aí para agradecer. Ah, Mandar uma boa noite para eles. Tem o Kleberson, que eu gosto de citar porque o Kleberson é aquele que gosta de levar para frente quando tu tá num momento ruim, ele quer te levar sempre. Ah, vamos pra igreja, vamos fazer isso. Um abraço aí pro Clebinho. Eu tenho o Alexandre. Alexandre, muito bem. Tem mais gente aí que ajuda vocês? Tem o Pedroca, tem o Arthur. Tem a Gabi, a Gabi ajuda muita gente. Muito bem. Então, um abraço pra galera aqui. Um abraço pra... que nos ajuda aí na caminhada quando a gente tá triste. É isso aí. Ele vem e nos arrebata, assim, junto com o Senhor. Obrigado aí, gente. Então, a gente sabe, né, que você fez parte da comunidade Semente do Verbo, na sua comunidade que você estava, que iria ser um padre missionário. Sim. Kaique, quais são os tipos de padres que existem na nossa igreja? Então, para quem não sabe, agora está sabendo que a Lorena soltou aqui, mas fazia parte aqui da nossa anotação. Eu fiz parte da comunidade católica Semente do Verbo durante 4 anos. Eu fui enviado pela paróquia na altura Dom Robert, em 2016, e aí fiquei até 2020. Nessa trajetória, eu me tornei religioso, né, e também eu cheguei a ser seminarista. Então, eu estudava para poder ser padre. Nas novas comunidades, né, que é uma coisa nova, por isso chama novas comunidades, né, graças à renovação carismática, nós temos visto, né, que tem todos os estados de vida consagrada, religiosa, também tem padres que se consagram a esse carisma da comunidade e aí são reconhecidos como padres missionários. Sim. Que estão ali para poder evangelizar, principalmente aqueles que já são batizados, mas ainda estão afastados da igreja, mas também tem os padres religiosos, né, como, por exemplo, os franciscanos, os dominicanos, beneditinos. Esses fazem votos de pobreza, castidade e obediência. Então, são os padres, tem os padres da novas comunidades, são padres missionários, que eu estava fazendo parte. Tem os padres religiosos, né, como eu citei, de congregações, talvez mais antigas ou mais novas. E tem os padres diocesanos, cujo carisma deles é o bom pastor, como o padre Jorge, Dom Robert, e agora também eu estou voltado para esse caminho, né, no diocesano. Os missionários são aqueles que vão onde precisam? Isso, onde Deus... Claro, assim, que todos nós, como somos batizados, nós somos enviados em missão. Sim. Nós somos naturalmente missionários, ou deveríamos ser. Mas aí os padres das novas comunidades, né, são exatamente esses. Eles não têm onde reclinar a cabeça. Se eu estou aqui em São Paulo, eu posso estar amanhã no Pará, posso estar amanhã em Portugal, onde o Senhor chamar e enviar, eles estão indo. Então, Kaique, por quais cidades você já passou no seu tempo de missão? Então, fiquei presente um bom tempo ainda no Rio de Janeiro, né, minha cidade maravilhosa. Mas também fiquei 2 anos em Belém do Pará, né, foi o tempo, assim, o período mais longo que eu fiquei em missão. Lá eu estava no seminário, né, me tornei religioso também, meu nome era Irmão Bento, de religioso. E lá eu estava, né, falei, no seminário, mas também fazia missões com os pobres e também com os jovens. Mas também já passei em missão em Palmas, Tocantins, vou já recordar, Maranhão, São Paulo e também, gente, eu fui mais aonde? Em Manaus. Então, por essas cidades, assim, eu tive a oportunidade de ir evangelizar um pouco. Mas foi difícil, assim, para você? Ou, tipo, ir, voltar, ir pro outro lado? Ou ir, assim... Quando tem mudança, Quando tem mudanças, assim, o novo sempre nos provoca uma certa tensão, né? Mas, assim, eu estava totalmente entregue ali. Eu saí de casa aos 19 anos, tinha acabado de completar 19 anos. Minha família, na altura, não entendeu muito. Mas, assim, se eu fiz o propósito de ir, eu vivi com muita seriedade. Por mais que talvez eu fosse o mais jovem ali da turma, do seminário, do pessoal da comunidade, eu vivi tudo com seriedade, com alegria. Então, onde Deus me colocava, eu acreditava que era o lugar que Ele queria que eu fosse. Então, tinha um certo medo, mas depois Deus vinha e acalmava o nosso coração. Então, falando disso, né, dos lugares, quais as missões que você fez, assim, pelos lugares que você foi? Então, no Rio de Janeiro, aqui, né, onde nós estamos agora, uma missão que mais me impactou foi muito com os pobres
Eu fiz missões ali na Lapa. Para quem não sabe, ali na Lapa está presente a Fraternidade O Caminho e também as Irmãs da Caridade, que é de Santa Teresa de Calcutá. Então, ali elas têm uma casa, um convento, próximo ali do Arcos da Lapa, e eu fiz algumas missões com ela, né? Antes dos moradores de rua passar para poder conseguir o alimento, né, no refeitório delas, eles passavam primeiro para receber o alimento espiritual. Então, eles passavam na capela. Então, ali eu auxiliava dando uma palavra, meditando com eles o Evangelho do dia. Depois eu ajudava também no refeitório um pouco. Mas o que mais me impactou no Rio também foi essa missão com os pobres e também nos presídios. Eu tive a graça de visitar. Pode ser pesado. Foi pesado. Foi pesado quando eu fui... Tinha jovens de 17, 15 anos. Quando você vê, você não dá nada por eles, assim, no sentido assim, cara, não é possível que esse jovem está aqui. Você vê pessoa branca, pessoa de Copacabana, de olho claro, e a gente vê aquela realidade, né? Eu falei, meu Deus, é triste, mas eu não podia mostrar tristeza, porque eu tinha que estar ali para poder evangelizar, sorrir e dizer que há uma nova vida, há uma nova esperança que Deus colocava no coração daqueles jovens. Então, me impactava muito. Uma vez, eu visitei o presídio, que é subterrâneo, imagine, eles vivem debaixo assim, da terra, não tem luz, não tem nada. Você sempre ia sozinho? Não, a gente sempre, né, as missões sempre pelo menos é enviada em 2 a 2, mas nós tínhamos uma equipe, tinha umas 2 freiras e mais 3 irmãos que iam comigo, porque tinha que fazer uma carteirinha e nem todo mundo pode entrar. Então eu fui escolhido para poder ir para essa missão. Vale a pena fazer parte dessa pastoral aí carcerária. E era difícil, Kaique? Era, toda vez que a gente vai para essas missões fortes assim, a gente precisa se alimentar primeiro, né? Ter uma vida de oração, uma vida cotidiana na missa, de adoração. O que a gente vai levar para aquele jovem se a gente está vazio? Né? É como quando a gente vai fazer o EAC, né? Pode um cego guiar outro cego? Não pode, como diz no Evangelho. Então, a gente tem que se encher da graça de Deus para poder dar Deus, e não nós, nosso serviço, né? Então, é sempre difícil a missão, mas se a gente entregar antes, durante e depois, Deus realiza tudo. Graças a Deus. Kaique, como foi colaborar com o Padre Jorge, né? Para ajudar a criar a pastoral de rua da nossa paróquia. Você pode contar um pouco sobre isso pra gente? Posso, é uma história um pouquinho inusitada, porque acontece. Como Deus é maravilhoso. Eu saí da comunidade em 2020, um pouco de paraquedas, né? Não vou entrar assim, em detalhes, mas foi muito difícil para mim, porque eu voltei em 2020. Quando eu saí de casa em 2019, eu deixei meu pai, minha mãe, meus irmãos mais novos, 2, e deixei uma mãe depressiva dentro de casa e também um pai alcoólatra. E naquela altura tinha muita briga dentro de casa. E eu fui com a coragem, porque eu sentia que Deus me chamava e que eu devia deixar tudo para trás para poder seguir a voz dele e saber o que ele queria para mim. Então, quando eu voltei para casa, né, a minha mãe já não estava mais em casa, porque meus pais terminaram o casamento, né, em 2019. Então, foi uma realidade difícil para mim, porque, cara, eu saí de casa, né, e deixei minha família toda, e quando eu chego não está nem minha mãe nem minha irmã. Eles moram hoje em Natal, ela vai estar assistindo agora com a gente aqui. Um abraço, mãe, te amo. Ela mora em Natal, né? Então foi uma realidade difícil. Eu voltei, eu estava muito feliz, né, na comunidade, voltei, e sem saber o que seria depois para frente, né? O que Deus aprontava para mim. Então, como eu disse, eu sempre naturalmente tive uma inclinação para trabalhar com os pobres, moradores de rua, as pessoas que vivem em condição financeira baixa, né? E aí eu voltei, aí o Padre Jorge soube, vim para a missa uma vez aqui, aí me apresentei para ele. Oi, Padre. Aí eu lembro de você, garotinho. Aí eu falei, pois é, para sair da comunidade e tal. Ele vem aqui tal dia que eu quero conversar com você. Aí vim conversar com ele. Aí ele falou assim, tá, e agora você vai fazer o que na paróquia? Eu quero que você seja da crisma, né, catequista. Eu falei, não posso me comprometer, porque eu tô voltando com a minha vida agora. Ele já chegou assim, né? Não, já quer dar missão para o Jorge assim, né? Você para o já Jorge vai ser da assim, crisma. se você é pau para toda obra, se juntar com o padre, já era, porque tem obra toda hora com o Padre Jorge, né? Então eu tô aqui nesse ritmo. Você chegou tranquilo, ele já meteu, você vai ser da crisma. Exatamente, foi dessa maneira aí, Valeriana. Mas eu disse que não poderia, porque eu estava procurando emprego, né, e eu podia me comprometer, depois tinha que sair, abandonar a turma. Aí ele falou, não, então vem quinta-feira aqui, porque a gente vai começar a pastoral de rua. Aí vim para a pastoral de rua. Naquela altura tinha tido até uma enchente ali em Curicica, a gente foi levar quem tinha para lá também, né?
E aí eu fui participar na inocência, na primeira vez, em março, lá em 2020. Aí ele falou, gritou assim, o Kaique é o novo coordenador, né, gente? Aí todo mundo, é! Aí ficou por isso, eu nem disse sim nem não, eu fiquei 2 anos na coordenação. Assim. Fiquei desse Cara de jeito. assustado. Mas eu fiquei feliz, porque eu trabalhava já, era uma realidade presente na minha vida que eu senti falta quando eu voltei. Então Deus me apresentou isso, na minha própria paróquia, ajudar a construir a pastoral de rua, chamada Irmãos da Misericórdia, durante tive a graça de ajudar a estruturar, né? Qual é a cara, o carisma dessa pastoral. E aí eu ajudei a construir junto com o padre, né? Confiou a mim e eu fui levando junto com os irmãos. Hoje você não é mais coordenador, né? Eu deixei a missão nas mãos do Felipe, né? Um bom sinal, por exemplo, um bom coordenador. E me ajudo quando é possível, Você vem, né? com uma palavra, com uma doação. Se precisar ajudar no retiro, eu estou junto também. E depois foi me apresentando outras coisas, né? Eu saio de uma coisa, entro duas. Deus Sai nunca deu daqui, minha entra vontade. ali, aí Exatamente. você nunca tá em nada. Você Nada. é sempre em tudo. Exatamente. Kaique Eu é tô aqui agora. É, vocês tá podem aqui ver. agora. Precisa do Kaique, Kaique tá ali. Ainda bem por isso que é Sandro e Kaique, porque juntos os dois, aí dá certo. É um pra cada atividade. Mas, Exatamente. Um lado mas é Sandro, outro Kaique. eu acho isso muito bom em você, que, tipo, você pode estar muito ocupado, mas você sempre vai arrumar algum tempo pra se alguém pedir, Kaique, você pode vir, você vai. Se em qualquer lugar assim que você esteja, não, arrumo um tempo e vou. Isso é muito bom. É importante a gente ter isso no nosso coração, ainda mais que nós somos jovens. Como Santa Teresa do Menino Jesus diz, né? Porque para amar Jesus eu só tenho hoje. Quem diz que o Vitinho, a Lorena, eu, Kaique, Socorro, a Gabi vamos estar vivos amanhã? E a nossa única oportunidade de sermos santos e de alcançarmos a salvação, que é através da santidade, é vivermos bem o hoje. Né? Porque o amanhã a Deus pertence, como diz o ditado. Então, nós temos o hoje para amar e para servi-lo. Então, que a gente mude isso no nosso coração, né? Como Santa Teresinha, para te amar, Jesus, eu só tenho hoje. Realmente. Kaique, uma outra pergunta, assim, por que você decidiu voltar para o seminário? Então, eu voltei um pouco revoltado comigo mesmo. isso? Porque assim... Aquele arrependimento, né? De não ter seguido. Porque assim, as pessoas criam muitas expectativas dentro da gente, sabe? Eu também criei muitas expectativas. Como eu disse, eu fui muito feliz lá dentro. Sim. Mas assim, Deus foi mostrando caminhos que eu deveria discernir e sair em oração. Pois bem, voltei. Mas eu fiquei um pouco assim, chagado comigo. Eu falei, cara, as pessoas criaram expectativa em mim, eu também. E do nada eu voltei. Aí eu quis até falei assim para Deus, não quero mais saber de nada, de vida consagrada, sacerdotal, nada. No entanto, até cheguei a ter um namoro, saí algumas vezes, enfim. Mas aí eu decidi voltar porque eu percebi que a minha vida, a minha respiração é a igreja. Eu não consigo ficar longe disso aqui, de ser ativo, de ser missionário, de pregar não sei aonde. E o meu ministério, o meu ardor voltou com as pregações. Incrível que na comunidade eu não fazia pregação, né? Eu não me sentia capaz dentro da comunidade. Mas aqui fora, Deus foi me usando, foi me modelando. Do nada eu estava aqui na paróquia, mas fui no tanque, fui no Pichincha, na Barra. Então, através da pregação, eu percebi que eu posso estar fazendo isso direto, com constância, todo dia. E aí eu senti uma inquietação que eu deveria pensar novamente sobre o seminário, pensar novamente ser todo dele. Foi então quando eu decidi, quando tive uma santa inquietude no meu coração, de dizer, cara, tem que parar e pensar o que Deus quer de mim e avançar. Por isso que eu decidi voltar. Que bom. Sim. Pra você, Kaique, o que é a santidade? Santidade, para mim, é viver sob a vontade de Deus, né? A todo tempo, a se questionar, é o que Deus quer para mim? É o que Deus quer que eu fale? É o que Deus quer que eu haja? É o que Deus quer que eu mude? Então, santidade para mim é estar sob a vontade de Deus. Por mais que nos doa, né? Por mais que seja dura para às vezes receber um não de Deus, mas é a vontade dele. E se eu estou na vontade dele, Ele sabe de tudo, né? Sabe de tudo, Lorena. Né? Você pode acontecer alguma coisa, mas aí vem uma coisa 1000 vezes melhor. Exatamente. Ele tá tudo na vontade dele. Qual o ministério que arde hoje no seu coração? Então, hoje, o que me fez reacender a chama foi a pregação, ministrar a oração também. É tão bom a gente levar a palavra do Senhor e perceber que Deus age, né? A gente está ali como semeador. Nós lançamos a semente,
mas é que Deus faz crescer. E aí, uma vez eu peguei um Uber, né, esses aplicativos de carro, e aí eu estava entrando, saindo daqui do trabalho, né? Eu trabalho aqui na paróquia, saí aqui do trabalho, e aí eu peguei aí o cara falou assim, você é o Kaique? Eu falei, sou. Não, você fez uma vez a palestra para os meus filhos pro batismo, né, na reunião dos padrinhos. Ele, olha, eu não sou de igreja, mas a partir daí, da sua palestra, eu comecei a frequentar a missa. E aí eu achei muito bacana isso, né? Porque... As suas palestras são muito tocantes mesmo. Amém. Reze por mim. Você vive fazendo, assim, palestras no EAC, e eu acho que isso deixa muitos adolescentes tocados e com vontade de vir, assim, mais vezes. Amém. Bom saber disso. Que bom! Bom saber disso, né? Para que nos motive a continuar, né? Verdade. É. Então, muito bom, Kaique. Muito bom. Perfeito. Agora nós vamos dar uma pausa pro nosso comercial. Beleza. Fiquem com o evangelho do dia. Não saia daí, hein? Não saia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em um dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho de hoje, vemos que Jesus, após ajudar o enfermo no dia de sábado, foi julgado, pois naquela época, o sábado era um dia guardado por todos, onde ninguém trabalhava, nem sequer para fazer o bem ao próximo. Mas Jesus, no evangelho de ontem, nos versículos 27 e 28, nos ensina o seguinte: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que com este evangelho de hoje nós possamos refletir e meditar a palavra do Senhor e, assim, nós consigamos estar cada dia mais em comunhão com as coisas do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Diga. Pedrinho, começamos agora com a primeira pergunta, né? Como começou sua caminhada na igreja? Minha câmera. Esperei pela minha vida toda participar disso. Ai. Mentira. A minha caminhada começou, tenho certeza, na catequese infantil, né? A gente servia aqui já nas cestinhas, que a catequese ficava responsável antigamente. No ofertório, cestinha. Aí foi daí que começou a minha vontade de ser coroinha, só que ainda naquela época eu não podia. Então fui para minha primeira comunhão, depois fui ser coroinha, como sou até hoje. Anos de coroinha, até hoje. Velho. E acho que foi assim que começou a minha caminhada. Depois continuei, fiz a crisma e tô aqui até hoje. Virou
Até padrinho. É, Os afilhados, só Jesus. tá antigo na caminhada, né, Pedrinho? Tô falando de tu mesmo. Tem quantos anos, Pedrinho? Eu? Tenho Que tu 19. Não, que tu tá No- nessa Não, é coroinha. caminhada assim. Coroinha tem... Hoje é 2024, 10 anos. Meu Deus. 10. Quais os movimentos e pastorais que fez ou faz parte na paróquia e qual mais mexeu com o seu coração? Querem que eu fale EAC, né? Certeza, certeza. Eu faço parte dos coroinhas, fui coroinha, né? Hoje sou cerimoniário. Fiz parte, na verdade, né? Dos Irmãos da Misericórdia, fundado pelo Sandro Kaique Sandro. E... Belarmino. Hã? Belarmino. Belarmino, né? Vai adicionar. Faço parte também da Pascom, coordenando até o final do mês, em nome de Jesus. Sairei. Deixarei para uma nova missão. E eu acho que fiz parte do EAC também, né? Pastorais que eu fiz faz tempo. Tinha o MEG também, hoje não existe mais. Hoje existe, na verdade voltou agora, né? Tá voltando. Eu acho que essas pastorais que eu fiz parte. A que mais eu gostei, eu acho que é Coroinha Cerimoniários mesmo. Que me prendeu na igreja. Que eu mais tenho tempo. Não saí até hoje. Pensei em sair, mas... Você saiu ano passado, não foi? Do EAC? Do EAC foi ano passado. no EAC do início do ano passado. Isso. Em abril, né? Isso, saí em abril do ano passado. Eu te sente Do falta, EAC. Pedrinho? Mais ou menos, porque a gente tá uma nova missão, né? Então a gente às vezes não tem tempo para parar. O pessoal que é da dirigência sabe que quando é um adolescente participativo, não tem nada para impedir, só a preguiça mesmo. Mas quando é da dirigência, sempre começa a aparecer muita coisa para faltar, aí começa os problemas. Mas eu sinto falta, mas nem tanto, que hoje ainda ajudo o EAC. Continuo ajudando por trás às Saiu, mas não vezes. saiu muito. Saiu, mas isso aí Saiu, mas ele ainda tá dentro. Continua, Saí de nome, continua. mas continuo ajudando por enquanto, às vezes. Você saiu do EAC, mas o EAC não saiu de você. Pessoal, sempre tô por aí ajudando o EAC, ainda. Hã? Pra próxima. Sabemos que você, desde pequenininho, né, Hum. frequenta a igreja Santa Luzia, ou seja, foi criado na igreja. Mas quando, de fato, você realmente soube que queria seguir para ser padre? Entrar no seminário? Então, desde criança eu frequento... Na verdade, desde criança não, né? Desde criança eu penso nisso por estar muito próximo do altar. Por isso que me fez ser coroinha e cerimoniário também. Mas... Existia um padre que hoje é falecido, acho que há um ano, chamado Monsenhor Mazzini, que de um jeito ou do outro me achou aqui na paróquia. E aí eu comecei os encontros vocacionais com ele. Depois fui pro clubinho, eu e Éricles foram os primeiros a ir pro clubinho. Isso, clubinho. É um clube vocacional para menores de 16 anos. Os primeiros da paróquia foi eu e Éricles. Depois a gente animamos, né? Conseguimos juntar uma galera boa para levar, né, para esse clubinho. E lá acho que começou a minha vontade de ser padre. Só que, como a gente era muito novo, né, a gente não ia muito prestar atenção nisso. A gente ia mais para brincar, para zoar, pela zoeira, né? Por isso que reuniu um grande grupo para a gente levar para lá, né? Acho que foi esse o motivo do grupo ser grande, pela zoeira mesmo. Mas acabou esse grupo? O vocacional? O clubinho? Não, o clubinho ainda existe. Acabou o da paróquia. Uhum. A gente tá voltando agora aos poucos. Kaique também tá animando a voltar esse grupo vocacional da paróquia Santa Luzia. Mas o clubinho ainda existe. Ah, O clubinho ainda existe. Qual foi a reação da sua família quando você contou que iria entrar pro seminário? E de uma forma ou outra, eles já esperavam por Acho isso? que todo mundo esperava um pouquinho do Pedro. Eu acho que esperavam e não esperavam ao mesmo tempo. Inclusive, quando eu falei pra minha mãe, no primeiro encontro do início do ano passado, no início de 2023, foi quando começou os encontros vocacionais do GVA, lá no Seminário São José. E aí ela viu eu saindo no domingo de manhã, que eu ainda não tinha falado pra ela que estava indo, né? Ela me viu saindo domingo de manhã, não sei como, que minha mãe não acorda domingo de manhã muito cedo, Do né? nada ela acordou. E a gente saía às 5h30 da manhã, a gente estava saindo de casa às 6 horas, pra estar no anil 6 horas, e aí a gente fazia uma bandalha toda para chegar até o seminário. Mas eu acho que a reação, ela ficou muito feliz, aí só ela ficou sabendo por enquanto, nem sei como que ela também não saiu contou pra espalhando pra ninguém. paróquia toda, que minha mãe só Jesus.
Jornal Nacional da Santa Luzia. Que horror. Tadinha. Aí, Tadinha dela. aí eu acho que ficou somente nela por um longo período. E agora, no final do ano, que foi mais os encontros mais intensos, que era todos os finais de semana, que meu pai viu que eu estava saindo muito cedo também, todos os domingos, praticamente, né? E aí minha mãe falou para ele ficou feliz também, tanto que foi um dos primeiros, quando eu soube do enxoval, né, que a gente tá fazendo, foi um dos primeiros a se prontificar lá para mandar pra família, tem gente até do Nordeste sabendo dessa lista de enxoval. Meu Deus. Em nome de Jesus, vamos terminar ela essa semana. Então, o pessoal ficou muito feliz. Meus irmãos, só Jesus, ficam criticando, não, ficam me perturbando. Amor de irmão, né? Falando o quê? Fez não sei o quê, quer ser padre. Pedrinho, na padre? família. Um padre na família. Exatamente isso, a gente fala, Pedrinho, padre? Quem enxerga É isso? assim que quer ser padre? Bebeu um copo d'água com o dedo. Quer ser padre assim, bebendo água no copo? Não sei o quê. Qualquer coisa, ele Deitado, mete um dormindo padre, deitado. Quer ser padre assim, deitado? Tudo que eu faço é motivo deles falarem. Jogando Free Fire de madrugada, né? Fire. É assim, padre Mexendo dá no tiro, e celular, padre dá Pedro. tiro. Mexendo no celular, Pedro. padre é isso dá que você quer tiro, saber. não Aí sei te o quê. pergunta, quem enxerga o Pedrinho como padre? Aí você fala, só quem não é cego. Só quem não é cego. Quem é cego vai ler a Bíblia e faz alguma coisa da vida, né? Cego no caso espiritual, né? Ah, tá. Que é cego mesmo, aí vai procurar milagre de Jesus lendo a Bíblia também, né? Dá seu jeito de ler a Bíblia. Deve ter... Eu não sei o nome. Agora Hoje esqueci. deve ter sim. Deve ter alguma. Pra quem não sabe, né? O Pedrinho faz parte do nosso pod. Ele ajuda. E o que incentivou você a entrar assim no pod? Então, na verdade, Muito obrigada. no dia que o podcast foi criado mesmo, eu tava aqui organizando alguma coisa, acho que estava editando umas fotos no computador. E aí o EAC, a dirigência tinha saído de uma reunião, né? E aí, Foi. como eu fiquei aqui muito tarde, eles viram a porta aberta e entraram. E aí uma começou zoeira, aquela... né? Vocês lembram, né? Começou aquela Eu lembro. loucura. Aí a gente perguntou, aí o Glauber É. falar com você. Ficou aquela loucura toda e o pessoal botando peruca e O o Glauber de peruca. Jacob e a Lorena sentaram aqui, tanto que são os E apresentadores uma das hoje. pessoas também foi a tia Luciana, né? A gente que ia tava pra aqui com a tia também. Luciana. Tava todo mundo zoando aqui. E aí, eu parado ali do nada, nem prestando atenção nessa brincadeira, surgiu a pergunta: a gente pode criar um programa do EAC? O estúdio estava pronto, né? Tava sendo preparado já nesse tempo de coordenação que eu estive. Eu preparei esse estúdio para umas lives musical, né? E live Terça da Misericórdia, essas coisas assim. Mas não tinha um projeto fechado ainda, né? Sim. A gente até fechou um projeto externo, mas não foi pra frente, não. Você até ficou sem reação na hora. Pode fazer, aí você. Eu tava preparado para criar um programa assim, nada. Porque eu nunca imaginei que o estúdio estava brincadeira, sendo né? uma brincadeira. O estúdio estava sendo preparado há muito tempo e do nada, durante uma brincadeira, surgiu um programa, né? E tão rápido, né? Tão Em uma rápido. semana. Em uma semana a gente Já começou. tinha grupo. Já tinha tudo. grupo. No mesmo dia a gente criou o grupo, né? Antes de chegar em casa, a gente Foi foi adicionado no grupo. Foi tudo feito no O mesmo dia. pessoal foi rápido demais. Já criaram o nome, eu nem sei como que apareceu esse nome. Fui eu que fiz. Foi? do nada. Eu Foi falei ra- assim, vai ter que ser Podiac. Ótimo. Antes disso surgiu uns nomes doideiros aí. Não, falaram pra sempre de ser nome- EACcast, EACcast. EACcast. O Podiac eu acho que ficou. Eu acho que ficou mais maneiro. bonitinho, assim. Ficou de Porque acordo. EACcast é meio E estranho. a Cash é bonito também, mas é estranho, né? Acho que foi. Então foi assim, né? Que criou esse programa assim, meio do nada, mas que hoje tá dando certo, né? O primeiro Graças a convidado, Deus. Padre Jorge, Renan. falou muito sobre a vida dele, a infância também, né? O estudo. O Renan. E agora, Sandro Kaique e Pedro Queiroz. Timão e Pumba. Só vive junto agora, depois desse ingresso do seminário. Aí, Pedrinho, o que você acha que o EAC acrescentou na sua vida? Então, o EAC... Ih, pergunta difícil, hein? Que isso, é fácil. É fácil, mas é uma pergunta difícil, né? Eu acho que contribuiu com muita coisa. Quando eu entrei no EAC, na verdade, eu não gostei do EAC. Eu fui uma daquelas pessoas, igual o Jacob, não foi, Jacob? Tu entrou, não gostou, se retirou um pouco e do nada Voltou de a gente novo. brotou. Tá maluco? Não foi tu, não? Não, eu não. Tipo Eu assim, não a minha foi gostava. diferente. Eu não queria fazer o EAC. Ah, mas Aí é a quando eu mesma fiz- coisa. Eu não gostava. Eu também não quis fazer Por o isso. EAC, mas o pessoal ia buscar em casa. Soube, né, que ia buscar em casa, eu fui, né? Não tava fazendo nada. Então, mas depois Só comer. que eu fiz, eu entrei num grupo de... que tem mãe, essas coisas assim, os círculos, né? Então, não gostei muito, não tive uma boa experiência, mas depois eu fui entender o real significado do EAC, né? Depois da loucura toda ter passado, depois da pandemia,
surgiu um convite, né? Na verdade, foi um convite mais direcionado a ajudar na liturgia, né? Como todos sabem que o EAC... Não pode falar, né, gente? Desculpa. Enfim, o EAC tem uma parte que é a organização da liturgia. Então, eu entrei, depois da pandemia, como não tinha muita gente, eu entrei para ajudar nesse quesito. Como eu estava na idade ainda, eu entrei trabalhando na secretaria e como responsável de liturgia. Depois, fiquei só na liturgia e logo em seguida entrei para dirigência, depois de um trabalho. E aí... Eu acho que esse tempo da dirigência a gente teve muitas brigas, muitas confusões, igual tem em todas as reuniões. Muitos momentos de partilha dentro da reunião, né, e externo nas nossas convivências. Então, eu acho que me edificou muito foi isso. A convivência com as pessoas de, tipo, se reunir. Eu nunca tinha me sentado para me reunir para decidir uma coisa importante, que talvez decidiria o futuro de alguém, entendeu? Porque o EAC hoje, ele traz muitas pessoas de fora da igreja para dentro da igreja, né? Sim. Então, eu acho que... Me perdi completamente. Mas eu acho que, então, o EAC, a dirigência tem uma grande importância, né? Do que vai fazer, de como vai fazer. E é necessário que todo mundo entre em um acordo, né? Para chegar, né, para ver o que nós vamos fazer para trazer aquele pessoal para a igreja. O que nós vamos mostrar. A gente tem que mostrar alguma coisa. Não é eles virem e deixar Jesus agir. Né? A gente tem que ter uma organização. Jesus vai agir? Sim. Mas nós precisamos de uma organização, né, das espirituais. O EAC começa bem antes, mais de um mês antes. Né? Ele não é simplesmente 2 dias. Tem toda uma preparação. Se não houver essa preparação... 5 meses? 3 por aí. Meses, por aí. O pessoal, na verdade, quando acaba um EAC, né, já está ansioso pro outro. Então já começa essas reuniões para ver quem é coordenador, essas coisas e tal. Mas eu acho que é uma coisa muito importante para os jovens que esse grupo da dirigência entre em acordo, vivam em unidade, sinonalidade, isso. Para saber, né, todos saberem fazer com uma única meta, né, todos cheguem a um único destino e não cada um num lugar diferente, porque aí no final vai acabar o EAC sendo estressante, que o EAC é estressante, o trabalho do EAC é estressante, só que sendo estressante, a gente vendo ele no futuro que deu certo, que mais de 60, quase 100 jovens ficaram na igreja, entraram para a igreja, é um trabalho que você vê que vale a pena. Agora, imagine você trabalhar, se esforçar, se matar, chorar, para depois você ver a igreja vazia do EAC, entendeu? Então, eu acho que tem que ter esse grupo da dirigência em unidade para chegar, né, como um acordo. E foi isso que acrescentou na sua vida? Sim, sim. Foi essa responsabilidade de decidir uma coisa que vai acontecer para converter os jovens. Outras pessoas, né? Isso, converter outras pessoas. E não só pessoas porque, tipo... não é pessoas que são da igreja. Sim. Você tem que saber falar para umas pessoas que é da igreja, que não acreditam em Deus. É muito difícil. São de outras religiões também. Tem outras religiões. Você não sabe a religião dela, o pensamento dela. Muitas não acreditam em Deus ou eram de outra religião. E, tipo, para tu trazer é muito difícil, mas depois que a pessoa tá aqui dentro, você consegue botar ela no eixo e trazer ela pra caminhada. O EAC é uma porta de entrada, né? Então, é muito importante ter, como reforçando, né, a unidade do grupo de dirigência para fazer uma coisa no final que dê certo. Porque do EAC sai pra gente pra PASCOM, que a maioria da PASCOM hoje é EAC. Sai gente pro EJC. Coroinhas, cerimoniários, pra liturgia. Não que essas outras pastorais não tragam pessoas para a igreja, né? Que coroinhas trai muita gente para a igreja. Muita gente também. Mas o EAC é uma coisa que acontece 2 vezes ao ano. Isso. O EAC acontece 2 vezes ao ano e, tipo, em cada encontro ele trai quase 100 pessoas. Sim. Ou seja, aproximadamente 100, 200. 100 pessoas. Vamos concordar aqui que não é só os encontristas, né? Porque os encontreiros, você pode perceber que eles ficam afastados e vai chegando perto do EAC. Vai voltando todo mundo junto. Vai voltando todo mundo junto. É até importante esse negócio da presença, porque aqui, eles presentes, né? Vocês conseguem dar formação, essas coisas todas. Sim. E é isso que adicionou na minha vida o EAC. Que bom. Então, agora nós vamos ter o nosso intervalo e fiquem com a música Vivo de Misericórdia. Uau!
Senhor, meu coração não se elevou, nem se encheu de orgulho, pois vejo minha condição, reconheço que não há então mérito algum, pois vivo de misericórdia. Enfim, grandezas não procuro, nem coisas superiores a mim. Por isso eu ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma e me deixo conduzir. Ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma, pois confio em ti. Como criança, me aquieto em teus braços, Senhor, pois sereno e tranquilo me sacio em teu amor. Por isso eu ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma e me deixo conduzir. Ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma, pois eu confio em ti. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Estamos de volta agora com os nossos dois participantes. E o que vocês acharam da música? Opinião de vocês? Eu acho que é uma música que fala muito sobre a minha vida, minha oração também, né? O Kaique vai lembrar melhor da parte que fala: meu medo não é de eu te ofender, né? Meu medo é de me doar e de te ofender, né? Não de me doar e ir pra frente, né? Mas eu acho que essa música fala muito no meu coração, em minhas orações. É um escrito de Santa Teresinha do Menino Jesus, que a comunidade, né, Shalom, pegou, fez uma música, né? É uma música de confiança, é a música que a gente escolheu para a nossa missa de envio da ação de graças, né, pós-comunhão, para que é exatamente isso, desse abandono nos braços do Pai. Então essa música é muito significativa para a gente, e que bom que tocou, né? E depois a gente está aqui agora, abriu a mesa, ficou maior, né, na bancada, tá o Timão e Pumba, como ele disse no episódio, que eu fiquei sabendo que estava chamando de Timão e Pumba. Então, estamos aqui. Ele é gaiato assim mesmo, mas estamos juntos. Então, nós vamos começar com as perguntas relacionadas ao EAC, da época de vocês, né? Então, a Vou primeira ver se eu pergunta lembro, vou ver se eu lembro, que eu tô velho. Qual foi o EAC de vocês? Eu fiz o 7º, daqui da Santa Luzia. Olha o dinossauro. Eu fiz no colégio chamado Kaique, no Rio das Pedras.
Coincidência, né? É, não é? Eu Tava fiz, escrito. eu fiz o 18º, o meu, eu não lembro onde foi não, desculpa. Não foi aqui na igreja, não? Só Deus lembra. Foi qual o teu? Hã? O Foi 18º. aqui na igreja. Ah, eu já não tava mais Eu no era EAC. eu era do Círculo Amarelinho, os Pintinhos de Cara do Jesus. círculo. O meu era azul, Geração Miojo o nome. Ai, podre. Podre nada. Gostei. Gerou muitos frutos. A maioria do meu círculo, nós éramos mais novos, se tornaram coordenadores, foram dirigentes, a grande maioria. Uau, Aí eu já não posso falar nada que o Então meu... não foi nada put. Hã? Foi nada É, put, foi o meu foi... O bombou. meu pod foi o meu, então. Porque a maioria que entrou depois saiu, mas voltou todo mundo de volta também, né? Voltou todo mundo de volta, nada a ver. Voltou todo mundo, né? De uma vez só, quis dizer. Qual foi a parte que mais gostaram do encontro de vocês? Quando vocês entraram. Quando eu fiz o EAC, Isso. foi a parte da... Pode falar, gente? Do crucifixo? Só não falo Momento de que oração, no no momento de oração. Eu não fui crucificado, gente. Eu vivi um momento de oração intenso, com músicas especiais, mas a parte quando fala de família, que foi o tema do MEAC, foi a parte mais tocante assim, porque eu tava naquele Tava no momento dolorido da minha casa. Então, A minha parte também foi da família, só que não foi no crucifixo. Foi na entrega dos saquinhos que vem com aquele... Que vem um monte de doce, que vem um monte de caderno. surpresas. As surpresas que vem dentro de uma sacola. Que toquei foi a parte que entrou minha família. Não sei porque eu chorei. Mas eu chorei. Porque foi É. tocante. Foi tocante, mas eu não tinha problema com a minha família, não. Graças a Deus. Mas acho que foi a parte melhor e a parte de ir embora também. Que, como eu disse, a de ir embora com a minha família. Entendeu? Porque o pessoal lá de casa tem a mania de comemorar tudo, né? Então, Aí foram comemorar. não foi um bolinho, não. Foi uma coisa que eu nem lembro o que foi, mas a gente saiu, eu acho. Comemorado. Uma coisa que Foi, a eu gente lembro. comemorou. Não foi o churrasco, a gente também não merecia isso. Né? Mas teve comemoração, sim. Então, Kaique, já que você citou no crucifixo, né? É você que te tocou tanto que hoje em dia você faz a Tá vendo introdução, como são né? as coisas? Contratado oficial para todos os EACs. O EAC tem uma coisa, quando a pessoa acha que... Eu acho que quando eles gostam, é pra sempre. Porque eu Pra fiz, sempre, fiz por o todos- contrato, aí tô indo até em Vitalício. outras paróquias. Ó, já fui em Padre Miguel, Alice, contrato do Kaique. fui em Padre Miguel, fui no tanque, fui no Pichincha já. No tanque, essa parte não, mas já fui no EAC do tanque também. Já foi fazer coisa no EAC lá do tanque. Isso. Quando vocês eram encontreiros, qual a parte vocês mais gostavam? Eita. Na época da reunião da dirigência era. A melhor parte era ir embora. Pior Porque que é. a reunião da dirigência, meu Deus do céu, a gente sai daqui meia-noite. Muito chato. E o pior, o pessoal ainda inventa de comer depois. Aí chega 3 horas da manhã em casa. Mas quando eu era encontreiro, na verdade eu falei que eu não trabalhei, né? Trabalhei porque a gente pode trabalhar no primeiro, né? Mas depois eu fui embora e acho que a melhor parte, eu voltei na secretaria, foi a loucura de não saber fazer caderno. Então, quando a gente aprendeu a fazer uma coisa que a gente achava que era impossível pra gente fazer, então foi uma parte que eu gostei bastante. De fazer caderno. Mas hoje eu não gosto mais não, tá, gente? Mas vai voltar a fazer, se Deus chamar, né? Ele vai Se fazer. Deus chamar, eu faço. É, Acho que... Então, o que mais tocou pra mim foi a questão da superação, de se me colocava em coordenação ou algum serviço que eu tinha que exercer e talvez eu se sentia incapaz, Deus vinha e capacitava, porque Ele me chamou e capacita, né? Mas foi a questão da liderança e do protagonismo. Assim, eu sou muito grato ao EAC e principalmente os serviços que eu tive dentro do EAC, porque ali Deus foi me formando para ser um bom líder, para poder ser um protagonista, né? De fazer uma diferença. Então, o que eu mais gostei foi isso, de a superação e ver que Deus nos ajuda e nos capacita. Sim. A cada coordenação, principalmente. Que bom. Sempre gostou, então, de coordenação? Gostar é uma palavra muito Eu forte. continuo até hoje, É. gente. Ele continua até hoje de coordenação. E o sentimento, assim, o sentimento que eu acho que pra todos é tocante, emocionante e triste, que é o da despedida, de sair. Eu saí junto com a minha prima, a Joyce Cleia, que está em Portugal, vou mandar ela ver esse vídeo. Eita, próspera. Ela entrou no EAC primeiro que o meu, ela me chamou para fazer o sexto, eu disse que não queria, continuei na perseverança, fazendo doutorado lá.
E aí eu fiz o 7º, mas nós saímos juntos, porque nós temos praticamente a mesma idade. Então, foi bonito, assim, eu saí muito feliz, realizado, porque eu acredito que eu pude me doar, assim, da forma que Deus quis. Joguei a semente, né, para que ele pudesse continuar com a sua obra. Eu saí feliz, triste, claro, porque o EAC foi um divisor de águas na minha vida, né, eu disse, e digo e repito, quantas vezes for preciso, mas com o coração muito feliz, de missão cumprida. Então, assim, quando eu saí, vou até falar aqui, abri o jogo, o Dom Robert me procurou, eu estava na dirigência, eu saí no 16º, eu tinha 19 anos, me procurou, dizendo se eu não poderia continuar no EAC, né, porque ele gostou tanto do trabalho, só que eu disse que não, parecia que era uma coisa, né, eu disse que não, porque eu acho que Deus estava preparando para outras coisas, né, e passou 2 meses, eu saí de casa para ir para a comunidade. Fazer as suas missões. Exatamente. O Lorena tá falando sem microfone. Só Jesus. Eu fico nervoso que eu acredito depois. Aí tem que ficar cortando, aumentando, abaixando. Só Jesus. Providencia outro, irmão. Vou falar com o Padre Jorge, é o homem do dinheiro. Qual é a pergunta mesmo? Despedida, né? Eu saí, igual o Kaique, né? Quando eu saí, eu estava na dirigência. Como eu falei no bloco anterior, né? Quando a gente chega perto do EAC, as reuniões da dirigência chega a ser cansativa, né? Toda semana tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Só que aí chega a segunda-feira pós-EAC, que é o que a gente está tranquilo e a gente sente falta de fazer alguma coisa. Fala, gente, não tem um caderno para fazer, não tem uma reunião do EAC, a gente sente falta, né? Porque a gente sai daqui acabado no domingo, a gente descansa na segunda, mas segunda de noite, no máximo terça de manhã, a gente já está caçando algo de novo, né, para fazer. Então, eu saí muito feliz, né? Senti que cumpri o que me foi pedido. E achei estranho também que na minha saída tem aquela parte da despedida, né? Ah, amigo, enfim. Um monte de gente veio me abraçar. Eu não conheço nem 2. Mas, nem a metade. Nem a metade. Mas como sou bastante conhecido aqui na paróquia por estar aqui desde criança, eu só abracei. É o que a gente faz hoje, né, Kaique? Que a gente foi aceito. Então, qualquer pessoa que fala com a gente na rua, a gente dá um tchau. Não, nem conhece, mas tem que dar tchau, né, pra... Igual o Padre Jorge, a gente tem que dar tchau pra maluco pra não apanhar. Aí a gente tem que saber, a gente não sabe se é maluco, se não é. A gente fala com todo mundo, mas veio um monte de gente chorando falar comigo. Eu falei, gente, não conheço. Não chorei. Mas te abraço. Saiu uma turma que ninguém chorava. Saiu o Rafael e o Iago. As 3 pessoas não derramaram uma lágrima na vida. Então, foi uma despedida que a gente viu todo mundo da roda chorando, que saiu mais gente com a gente, né? E a gente... Quem é esse pessoal que... tá todo mundo chorando e a gente, acaba logo isso, não sei o que. A música mais extensa da nossa vida foi essa, Amigos, que a gente cantava e nem percebia a humilhação que era estar lá na frente. Mas depois? Então, depois como eu disse, né? Eu continuei ajudando o EAC na liturgia e como tio de visitação também. De visitação, eu não visitava, eu só ia buscar porque a gente era preguiçoso. Mas na falta de tio, né, para buscar pessoas em casa, eu comecei a ajudar também nos 2 últimos EAC, como tio de visitação, junto com o Jonathan. Misericórdia, o menino. Só Jesus. Mas comecei a ajudar, aí com ele buscar os adolescentes em casa. E também ajudei na liturgia, né? Mas mesmo assim passava a maior parte do dia assim, do EAC, lá onde estava acontecendo o EAC. Ajudando, né? Porque... entrava muitas pessoas novas na dirigência e ainda não sabia como tudo acontecia. Então, vocês aconselhariam os adolescentes a fazer o EAC? E qual conselho vocês deixam para eles? O Sandro vai falar primeiro. Tá. Porque eu já falei demais que tô com sede aqui. Eu aconselho porque o EAC é a porta assim, de entrada, de primeiro amor, de encontro com o Senhor, e a partir daí tudo pode transformar. Eu aconselho para não parar somente no EAC, mas se aprofundar. Se não é crismado, não tem os sacramentos, procurar fazer catequese, procurar estudar sobre o nosso catecismo, sobre a nossa igreja e se aprofundar, né? A nossa igreja é rica, né? Rica demais, e a gente pode cada vez mergulhar, e Deus tem sempre algo para nos mostrar. Então aproveite enquanto nós somos jovens, porque o melhor jovem, uma melhor pessoa para poder evangelizar um jovem é outro jovem. Então,
deixa Deus usar vocês da forma como Ele quer, como Ele provê. Se você não fala, mas abre a boca que Deus vai falar. Se você não pode coordenar, deixa Deus agir, que Deus vai coordenar por você. É só dizer o sim e o coração aberto para Deus tudo fazer. Sim. Como o Kaique falou, né? O EAC, como eu disse, na verdade, né? O EAC é uma porta de entrada e como o Sandro disse, é para não parar no EAC, né? O EAC é uma porta de entrada onde acabou, irmão. Chora na despedida, faz o que tiver que fazer e continua a sua vida. O mesmo coordenador de EAC é o da Crisma. Então não fique parado no EAC. Vá para Crisma. Na Crisma vai chegar um momento, né? Que vão pedir para você ir em outra pastoral. Vai pra Pascom. Vai pra uma Vai Pascom. mudando pra outra. Faz um pouco na igreja, pra você conhecer a realidade da igreja, né? Porque tem gente que só vem pra Crisma e vai embora. A mesma coisa no EAC, né? Então, não para no EAC, né? O EAC é a porta de entrada, é só o impulso, só para você pegar a confiança de vir para a igreja, né? Que tem gente que tem vergonha de vir para a igreja, que é muito tímido. Eu conheço muita gente que chegou aqui tímido, vermelho, e hoje pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Vontade de pegar e jogar lá fora. Que horror. É. Tadinho das pessoas. O pessoal, mas é uma porta de entrada muito boa, né? Porque como o Kaique disse, é a frase de alguém, né? Eu não lembro de quem agora. O melhor evangelizador para um jovem é o próprio jovem, né? São João Paulo II. João Paulo II, ó, dos jovens, profetíssimo. Então, entre no EAC, pegue sua confiança, continue, né? Fazendo a crisma, essas coisas todas. Acabou o EAC, não acabou a caminhada na igreja. Você já começou, antes de terminar o EAC, você já começou outro, que é a crisma. Depois, saiu do EAC, continua. Tem a JC, tem mais o quê? Tem o MEG, durante o EAC também que você faz. E tem outros 1000 pastorais. Tem SCC. SCC, eu fico com esse nome até hoje, que é Fé e Dons é top, hein? Eu fiz. Tem uns cursos maneiros aí também, curso Emaús, que eu quero fazer, não deu certo, porque é final de semana, e como no bloco anterior eu falei, final de semana a gente ia pro seminário, quase todo final de semana. Mas façam o EAC, comecem no EAC, você que é jovem, né? Você que não é jovem, venha pra Crisma, você também não vai ser acolhido, sempre tem alguma coisa para você, né? De 13 a 18 anos, EAC, 18 a 30, EJC, né? E quando casar, SCC. Ou então tu vira, Fé e Dons você faz com a sua esposa, faz antes, faz depois, faz de novo e continua trabalhando. O Fé e Dons também é uma coisa muito boa, é igual o EAC, né? Você faz e continua trabalhando, evangelizando outras pessoas, que são os temas mais maduros, né? Então, sempre que você vir, qualquer idade que você vir para a igreja, sempre vai ter uma pastoral que vai te ajudar a ser edificado. E é isso. Agora a gente vai falar um pouco da entrada de vocês no seminário. Quando vocês sentiram que ser padre era realmente chamado de vocês? Então, pelo fato de eu ter feito uma experiência, né, e eu ter ficado 4 anos fora, né? Eu fiquei 4 anos, não foram 4 meses nem 4 dias. E Deus não muda o que Ele diz, né? Deus já falou no meu coração. Eu que não queria mais saber, eu queria ocultar a voz que estava dentro de mim. Mas aí, quando eu decidi voltar para casa, já foi um tempo de recomeço, de discernir novamente, né? Por mais que eu não queria, mas aí minha decisão foi quando eu fiz memória daquilo que Deus já falou para mim, né? Já não dava mais para fechar os meus olhos para isso, fechar o meu coração para a vontade dele. Foi só fazer memória, né? Deus já falou e Deus já mostrou, eu só devo seguir. Da minha parte, foi como eu comecei desde criança na igreja, né? E o Padre Mazinho, de uma forma ou outra, me encontrou e começou a me levar para os encontros vocacionais. Então, o meu destino para eles era mais que certo. Só que eu fui crescendo e desconfiando das coisas, porque o pessoal falava muito, você vai ser padre, vai ser padre. E com a pressão, nada funciona com pressão, né? Com a pressão, a cabeça foi ficando pesada, e aí eu decidi largar essa vida, né? E foi a época que eu pensei em sair dos coroinhas. Não saí, foi já adolescente, já na época de EAC já. Então eu saí, no mesmo momento que eu saí do EAC, né, que eu fiz, eu saí dos coroinhas por um tempo. Não saí, mas, né? Só não dava satisfação pra coordenadora. Só não ia, Mas nunca saí. Sempre estive no grupo. Graças a Deus. Então, foi a época que eu vivi a experiência do namoro.
Vivi. E aí depois eu fiz memória, igual o Kaique falou, fiz memória de toda a minha vida. E falei, nossa, eu já dei chance pro namoro, já fui pra outro canto, mas nunca dei chances para aquilo que o pessoal me falava lá na frente. E foi aí no ano de 2022, né, no finalzinho, que teve a abertura do ano vocacional lá no Cristo Redentor. E Sandro Kaique estava passando, eu lembro até hoje. Sandro Kaique e eu estava fazendo alguma coisa aqui na garagem. E aí ele falou, irmão, vamos pro Cristo? Eu falei, gente, Cristo Redentor, partiu. Acho que não tinha nunca ido ainda. Com interesse. Gente, o interesse, ó. Interesse. Cheguei lá, tomei um susto. Lembra que eu pensei que o helicóptero tava caindo em cima do Cristo Redentor? Meu coração quase parou. Então, foi lá que surgiu o convite, né, pra gente começar. Foi lá que inaugurou algumas coisas vocacionais. E foi aí que, no início do ano, o mesmo Sandro me falou, vamos fazer a experiência no GVA? Aí eu falei, vamos. Cheguei lá, encontrei um amigo, né, que já conhecia, do Rio das Pedras, e fui fazendo amizade também, né, com outros. E aí fui discernindo, e hoje não, no dia 9 de dezembro de 2023, a gente resolveu dar o sim pra gente ingressar no seminário e discernir mais a fundo a vocação. Tá nervoso, irmão? Tá balançando o pé aqui. Só uma coisa que eu gostaria de complementar, que assim, tem uma palavra que me ajuda muito a rezar. Em 2015 eu ouvi essa palavra muito forte quando alguém proclamou na segunda leitura e ficou no meu coração para sempre, né? De 1 Coríntios 2,9, que fala: o que Deus preparou para aqueles que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, e o coração jamais pressentiu. Então, o fato de ter ido, voltado, eu sempre fiquei preso nessa palavra, né? Deus preparou algo. E eu não consigo, às vezes, sentir nem ouvir. Às vezes as pessoas julgam assim, o Kaique não tem cara de padre, o Pedrinho não tem cara de padre, mas a vocação é pessoal. Deus que fala no nosso coração. Se Deus quiser chamar uma pessoa que usa crack, um morador de rua para ser padre, ele vai chamar. Porque Deus quer, do jeito dele, da maneira dele. Existe um testemunho hoje, né? Assim. Não é ninguém que pode dizer que eu tenho ou não vocação. Então, o que Deus pensou, o que Deus... nenhum coração pressentiu. Então, eu sempre estou nessa procura de buscar. Então, é essa inquietude de buscar que me fez ir. E agora eu estou encontrando e onde tem a paz, né, de estar ali no Seminário São José. Muita paz lá, né? Silêncio, muito bom. De vez em quando tem um tiroteio, mas só para animar um pouco a gente. Você mora no Gardênia, irmão. Agora. A gente mora no Gardênia já acostumado, despertador. Mas é ótimo lá, um lugar de paz. Vai melhorar. Um ótimo lugar para discernir. Vai melhorar. Vai. Qual é a diferença de responsabilidade em ir para o seminário? Eita. Então, a responsabilidade, vamos dizer que é um pouco maior e menor ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está indo para o seminário, a gente vai voltar para a paróquia e assumir pastorais, né? Onde o Padre Jorge Carreira dos Santos vai ordenar a gente aí. Mas a responsabilidade lá atrás ainda acaba porque hoje eu sou coordenador da Pascom, o Kaique está à frente mais ou menos do setor, né? Então, é uma coisa que a gente tem que largar, mas como o Kaique disse, a gente não consegue largar e ir embora e deixa eles se lascarem. Então, ao mesmo tempo que a gente vai receber uma nova missão, a gente ainda está preocupado com a outra, né? Então, esses 2 anos que a gente vai passar aqui na paróquia é bom para isso. É o tempo da mudança, né? É o tempo da gente uma reformulação. Isso, reformar os nossos lugares, né? Desde a metade do ano passado, o Padre Jorge já vinha falando com a gente para a gente ver pessoas para ficar no nosso lugar, para assumir as nossas coordenações e as responsabilidades também, né? No caso, além de coordenador da Pascom, eu fazia as escalas dos cerimoniários, isso eu já consegui resolver. Da Pascom, estou quase resolvendo, né? Então, é uma coisa que a gente está mudando, mas ainda não conseguimos passar o bastão, né? A gente tem que ensinar. Tipo, a gente começou com essa ideia do Podiac, eu era da parte de trás do estúdio, né? Então, hoje, tendo que me despedir, então não consigo falar assim, gente, estou indo embora, tchau, dê um jeito. Não, preciso ensinar uma pessoa, que hoje é o Alexandre, né? Então, é isso, é a mesma coisa nas pastorais. A gente precisa ensinar como funciona e como um jeito que a gente achou para contribuir, né? Tipo,
no estatuto de uma coisa diz para ir para um lado. Só que a gente indo reto, a gente encontrou um jeito melhor de lidar com os jovens, de lidar com tal situação, entendeu? Então é isso que a gente precisa passar para o novo coordenador, para que vá somando assim como ele vai passar para outra pessoa, e vai ser isso até a volta de Jesus. Fiquei até triste agora. É isso. Pedrinho amado, né? Vai ficar triste. Eu vou ficar chateada. Mas Tá tranquilo, é com tá bem favorável. Para mim, a questão da responsabilidade, acho que está na questão da postura e do testemunho que eu preciso dar, né? Agora, eu vivo uma coisa séria, agora eu sou figura pública, então o bom testemunho deve falar mais alto, né? Se me faltar palavras, que entre bom testemunho. Então, a responsabilidade é essa, da postura. Meu sonho é ver o Kaique no BBB. Ai, que... Figura pública. Do nada aqui. Imagine Sandro no BBB. Não ia dar certo. Vocês têm que se Volta aí, converter. bebê. Não chame Boninho. Ele vai ser Boninho, não padre. chame o Pedro. É. Eu ia ser o Babu que você fala? Eu ia julgar todo mundo sentado nas festas, ia comer, pronto, acabou. A minha vida. Quem gosta de barraco, tem sempre uma câmera acompanhando o pessoal lá, né? O pessoal não ia nem ver a minha câmera, não, porque eu ia estar o dia inteiro dormindo. As férias. Muito bom, férias. As expectativas para o futuro daqui em diante, né? Acho que de abandono, assim. A gente criar expectativa acaba que nos cega um pouco para aquilo que Deus quer, né? Não são meus planos, mas são os planos de Deus. Então, eu aceito me abandonar e obedecer tudo aquilo que me é proposto. Então, faço um voto de confiança, de abandono, de pequenez, de humilhação, para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer. Uau! Fiquei sem palavras. O Sandro falou, me fez refletir. Mas eu acho que é isso mesmo, de renúncia também, né? De renunciar algumas coisas que a gente fazia. Tipo, final de semana, férias. Já não vamos. Férias, no caso de ir para uma festa, uma coisa a gente não vai ter. Vamos se acostumando que a gente não vai ter. E aí está tudo certo. Então, é bom a pessoa ter isso, né? O senso de renúncia que ela vai ter que fazer a partir desse dia do ingresso, né? No seminário, no caso. A gente renuncia também de uma coisa que eu uso muito, celular, né? Hoje, minha vida é no celular. Tem um padre que fala, que ele escreveu numa postagem no Instagram também, né? Enfim, ele falou que a vida não cabe no Instagram, né? E realmente não cabe. Porém, a gente tem muita coisa, né, nas redes sociais. Sim. E durante esse ano de 2023, a gente fez uma experiência também de ficar sem celular durante 3 dias, não foi, Sandro? E foi uma coisa que a gente amou, que a gente ficou sem celular. A gente se deu super, super bem sem celular. Alguns irmãos não, que pegaram o celular, enfim. Mas eu, por exemplo, peguei o celular, só liguei aqui quando eu cheguei aqui no Gardênia, porque eu também não sabia para que lado eu ia. Se eu ia para a paróquia, se eu ia para casa. Mas foi uma coisa também que deixou a gente muito aliviado nessa. Lembra que você ligou o celular, teve alguns problemas também? Então, o celular, ele traz muita solução. Mas também ele traz muito problemas que desanimam a gente, né? Então, é uma renúncia... é uma renúncia que eu acho necessário. Concordo com essa renúncia. E uma experiência que eu fiz e deu certo, né? Então, já estou tentando me acostumar. Ficar sem. Sobre falar em renúncia, vocês estão preparados para todas as renúncias do mundo? Para todas as renúncias do mundo também, né, irmão? Vamos concordar que não tem como. Foi a renúncia do mundo. Rapaz, a gente continua sendo o Sandro, continua sendo o Pedro, né? Então, preparado a gente não tá. Então, é por isso que a gente não é por isso que a gente entra para um discernimento mais a fundo. A gente não entra para ser padres. A gente entra para um momento de discernimento e para buscar a santidade. O foco não é o sacerdócio. Claro que tem o objetivo de ser sacerdócio, mas o foco não é. O foco é ser santo. Então, para todas as renúncias do mundo, a gente não está pronto, não. Eu, pelo menos, não sei o Sandro. Eu, pelo menos, não estou pronto para todas as renúncias do mundo. Porque o mundo tem muita coisa, né? Muita coisa que você... Qualquer coisa que você imaginar. Então, para o mundo, não. Mas para algumas renúncias pessoais, sim. Renunciar algumas coisas pessoais é muito mais fácil. Ao longo do tempo vai... Gente, sabe, desculpa, Luciana, vocês prometeram um negócio de sushi aqui.
tá. Renuncia. Boa, Luciana. Mandou. Eu já renunciei porque eu não gosto. Não, eu não vou Tá renunciar tudo ao certo sushi, não. comigo. Tem que É. renunciar ao sushi. Não, Com essa renúncia eu não tenho problema. Você falou que renunciar às coisas pessoais. Não, é pessoal, mas também não é muito pessoal. É o meu íntimo, gente. Vocês não tem que invadir, não. Jejum, irmão, Vocês jejum. Vocês prometeram o negócio aqui, o peixe cru tem que ter aqui, né? Você come peixe Mas- Há cru? demônios que só é expulso com jejum, então faça jejum É. hoje. Mas Da sua enfim, parte. você, Sandra. É difícil a renúncia, mas Do assim, mundo. é difícil. Mas a gente, com Deus, a gente vai vencendo, né? Mas tá preparado pra renúncia do mundo? Quero estar. Não sei se... Não estou, mas quero estar. É. Vocês poderiam deixar um recado para os jovens, assim, o que vocês querem falar para os jovens? Fala, Pedrinho. Primeiro que é responsável do setor de juventude, tá mais acostumado. Eu nem falo em público. Não, eu desejo para os jovens, principalmente para os jovens aqui da minha paróquia, do qual eu gosto muito e amo, né, e vejo o crescimento de cada um. Eu desejo santidade, né, e que Deus possa usá-los poderosamente da forma como Ele quiser, né, que o Espírito Santo seja o sopro do nosso coração e que a palavra de Deus seja a força para o nosso caminhar, seja a luz para que possa guiar o nosso caminho. E que a gente faça a diferença, né? No jeito de sorrir, no jeito de andar, no jeito de cantar, no jeito de coordenar, no jeito de ser dirigente, da forma que Deus me colocar, que eu faça a diferença, né? É a minha vida, e minha vida é uma missão. E se eu carrego como uma missão, né, qual o propósito de estar no EAC, o propósito de estar na PASCOM, o propósito de estar no setor de juventude, na liturgia, o propósito é a salvação das almas. Não é o meu eu, mas é Deus, né? Como diz o Beato Carla Cutis, né? Não eu, mas Deus. Acho que ele fala essa frase. Então, jovens, não eu, mas Deus, né? Em tudo, na liturgia, ao EAC, a dirigência, tudo. Então, desejo santidade, a vida com Deus, ser íntimo, ser amigo de Deus. Um recado que eu deixo é mais uma dica, né? Que os jovens busquem mais a igreja, não a igreja sim, mas as Sagradas Escrituras, a Bíblia, e, consequentemente, a santidade, como o Sandro falou, mas também que não ofusquem a voz de Deus para suas vidas, né? Deus chama, é um chamado forte, e, bem entre aspas, só não ouve quem não quer, né? Então, busque sempre ouvir o que Deus quer falar para você. Não ofusque a voz de Deus. Acho que é isso, só. Então, quer falar? Pode falar, Kaique. Só para complementar, desculpa. Nada. É que a nossa fé, ela deve estar enraizada em Cristo, né? Não no sentimental, no que eu sinto. Por exemplo, eu preciso chorar, eu preciso abraçar, eu preciso sentir. Vai chegar um momento que você não vai sentir. Você vai tocar uma música, você não vai sentir. A pregação não vai sentir. Sim. Mas você tem que crer que é Cristo, crer que existe, que Jesus está ali na Santa Missa, crer que Jesus está ali na adoração. Então, a nossa fé está enraizada em Cristo, nessa verdade, e não no que eu sinto. Como diz eu escutei uma vez numa pregação, logo depois da pandemia, a menina falou assim, muitos jovens culpam a pandemia porque saíram da igreja e estão afastados por causa da pandemia, mas a verdade é que a pandemia só levou aquele que estavam já derrubado. Sim. Aquele que estava firme na rocha que é Cristo não foi derrubado, não abalou. Muito pelo contrário, né? Viu que aquilo era um motivo de oração e aí ficou de pé para orar, ficou de joelho para orar. Então, que a nossa fé não fique montada no que eu sinto, no sentimentalismo, né? Mas em Cristo mesmo, na rocha, que é Ele. Aí nada vai nos abalar. Porque a fé é uma coisa principal aqui, né? Sem a fé, a gente não faz sentido estar aqui, né? A gente não vai olhar para uma imagem e esperar que ela chore, que aconteça, que ela se mexa para a gente acreditar no milagre, né? Então, a Sagrada Escritura diz, né? Felizes aqueles que creram sem ter vistos, né? Então, a fé, né? Vamos buscar ter fé. Eu sempre peço, Deus, aumente minha fé, minha fidelidade, enfim, coisas assim. Porque a gente tem que crer naquilo, nossa fé tem que estar fixada em Cristo, né? Na rocha, como o Kaique disse. Porque, realmente, na pandemia, só foi levado quem já estava fixado na areia, né? Que não estava muito forte, porque a PASCOM estava aqui, não estava. O padre estava aqui, estava, né? A paróquia parou, mas tem até uma música de meme, alguma coisa assim, né? Que fala que Satanás tentou derrubar a igreja, mas ele não esperava que a igreja era o nosso corpo,
né? Então, ou seja, só realmente quem foi derrubado na pandemia é quem já estava fraco na fé. Quem é aquela pessoa... Não por culpa dela, né? Porque geralmente a gente precisa de alguma pessoa para fortificar a nossa fé e depois a gente tem que ser essa pessoa, né? Que fortifica a fé dos outros. Então, é isso também. Busquem a fé, a palavra, né? A fé já na liturgia, o significado das coisas. A igreja, o significado da missa é muito bonito, né? Cada parte tem seu significado e quanto mais... Eu faço parte dos Coronhas há 10 anos. Até hoje eu vejo uma publicação assim do nada que eu falo, gente, aquilo significa isso, uau, né? Que coisa grande. Coisas que a gente responde por estar escrito no folheto, por estar escrito na projeção, mas a gente não sabe o significado daquela parte da missa, né? Então, ao mesmo tempo, né? Acho que nossa fé pode ser fortificada buscando a história da igreja, a Sagrada Escritura, e também buscando os conhecimentos novos, né? O estudo da Bíblia, mesmo o estudo da Bíblia e, consequentemente, do catecismo. E, enfim, tem vários meios de aprender isso hoje. Tem Mater Ecclesiae, tem o próprio celular, né? Que você pesquisa. O que significa isso? Vai ter lá um padre ou alguém falando um vídeo explicando algo e você vai ficar assim, tipo um vídeo de 10 minutos. 10 minutos esse vídeo, não vou ver não. Quando você vê, o vídeo já está em 9 e você está focado lá querendo mais do vídeo, né? Então é isso. Busquem conhecer a fé de vocês, busquem conhecer o que vocês participam, o que vocês fazem parte. De que eu faço parte da Igreja Católica, tá? O que acontece lá? Se chegarem e te perguntarem, o que acontece na Igreja Católica? O padre levanta o pão, levanta um cálice lá que parece ouro, mas não é. Que levanta um vinho que falam que é o sangue de Cristo, né? Você tem que... Alguém te perguntar, você tem que saber explicar, né? Então é isso. Novamente falando. Eu falo muitas vezes a mesma coisa, né? Mas para reforçar. Para reforçar. Que vocês têm que buscar conhecer o que vocês fazem, o que vocês vivem. Não só dentro da igreja, mas como fora também, né? Qual o propósito, qual a finalidade disso que você está fazendo ou participando. Quer falar mais alguma coisa, Caí? Não, tô bem. Toda hora cortando você, agora né? nós vamos ter aquela brincadeirinha que já é de lei, né? Eu pensei que tinha Bate-volta. terminado já. Né? Nós vamos falar uma palavra e vocês vão responder o que vier na cabeça de vocês. Primeiro o Sandro, depois eu. Vai. Beleza. Quer fazer assim, todos primeiro pra ele? Não, eu quero que você bote o microfone aqui, que eu vou editar Tá depois. bom, então. Aí fica ruim pra mim. Deus. Vida. Pai. Vocação. Eita. Primeiro tu, Sandro. Vocação é... Pode ser uma frase? Sim. Acho que vocação, aquilo que Deus sonhou. Eu acho que é correspondência. Família. Família é minha base, minha estrutura. Acabou? Acabou. Eu acho que é isso também, né? A família... Falaram que pode ser mais de uma palavra, gente. Tô falando aqui. A família foi o que me fez entrar na igreja, né? Sem minha mãe ser católica. Minha mãe... eu sou o filho mais novo. Minha mãe teve 3 filhos antes de mim. Ela viu os 3 entrando, tudo assim. Mas quando deu ruim, que ela viu que tava todo mundo saindo da igreja, ela falou, esse menino vai ficar. E eu tô aqui hoje. Então, a família é a minha base, até uma base católica também. É isso. Amigos. Timão e Pumba. Tô brincando. É tu primeiro, né? Desculpa. Amigos, eu acho que é graça de Deus. Assim, quando a gente tá um pouco triste, fraco, sempre tem aquele que nos anima. Então, eu vejo como graça de Deus. Eu vejo como isso também. Thank you. Eu achei que ele ia falar Timão e Pumba. Eu já falei. Ficou repetido. Servir. Servir é mostrar que nós amamos a Deus. Acho que é uma forma de retribuir, mesmo assim não é o suficiente. A gente sempre, se for comparar de que eu preciso contribuir ao amor dele, a gente nunca vai parar de servir, né? Mas a fé, sem as obras, ela é morta. Então é importante. Se você tem fé, se você ama a Deus, então mostre e prove no serviço. Isso. O serviço, para mim, foi algo que me manteve na igreja, né? Algo que me fez permanecer na igreja, continuar, tanto para Crisma. Eu odiava vir para Crisma. Odiava. Eu fiz Crisma com a mãe da Lorena, Chamara. E a minha Crisma era depois da missa das 7 horas da manhã de domingo. Só que eu já era acostumado a acordar para vir para essa missa das 7.
Ou seja, o serviço fez que eu me crismasse. Você faltava, tá? É, eu faltava. Teu irmão também. Aham, os dois, É. bastante. Então, o serviço foi o que me fez. Ó, já acordava pra missa. Então, só subia pra sala depois. E lá foi que eu tive a formação, fui sendo transformado. E aí foi acontecendo e fui crismado, graças a Deus. Seminário. Vocação. Voltamos aqui à palavra inicial. É. Eu acho que seminário, pra mim, tem um significado de... Também como amigos, né? Foi Formação também. Tipo, formação humana e também espiritual, enfim, várias formações. E também é um lugar que eu fiz muitos amigos. Então, seminário é uma palavra amizade. EAC. Fala tu primeiro. e a que acho que foi, pra mim, né? A mudança de vida. Então, é porque eu já falei lá no início, né? Por isso que eu fiquei pensando numa palavra nova. Mas é isso mesmo que eu falei. EAC é porta de entrada. Resumindo assim, porta de entrada. Paróquia Santa Luzia. Trabalho. Não, é mentira, mas... é minha Mentira casa. nada. Eu falei, não é mentira. Assim, desculpa. Deu Minha ruim. casa, Liga minha pro casa. Pedrinho. É uma coisa que a gente é muito solicitado, né? A gente é muito... Como que pode dizer isso sem xingar os outros? Pelo amor de Deus. Só isso mesmo, solicitado. É, solicitado. É melhor só isso. A gente trabalha muito, mas a gente não vive sem aqui. A gente fala, gente, eu não vou aparecer na paróquia hoje que eu não quero ver a cara do EAC. Chega lá de noite, quem tá lá? O primeiro da fila, eu. Gente, cadê vocês no grupo? Né? Então, acho que é isso. É serviço Você e tá amor. aqui, né? Desde criança também. Serviço e amor. Gente, pensando bem, eu tô há 10 anos num lugar só, nunca... 19, na verdade, Verdade, né? né? 19, que eu tô aqui desde a catequese. Eu nunca enjoei daqui. E é sempre a Bom, mesma graças coisa. a Mesma Deus. coisa que tem aqui. Não, mesmo rosto não. Vocês são feios, Ave Maria. Mas vocês renovaram. Chegaram agora, mas... É a mesma coisa, eu nunca me enjoei daqui, não. Então, resumindo em 2 palavras, é serviço e amor. Para a Paróquia Santa Luzia. Isso aí. E já falou, Ah, gente. já falou? Padre Jorge. Padre Jorge, pra mim, é um amigo e também tem sido um bom pai. Assim, espiritual. Eu tenho uma. Pode falar não, pode primeiro. continuar. Vai você primeiro. Então, Padre Jorge, pra mim, também um pai espiritual, uma pessoa que me incentivou muito desde lá do início do ano a permanecer na caminhada, né, do seminário. Então, resumindo uma palavra, pai espiritual. Agora eu quero fazer mais uma, né? Que no caso é diferente pra vocês. Você, Kaique, e você, o Pedro, agora. Não, quê? Palavra sobre você, o que é que ele acha de você pra ele, sabe? Entendeu? É lógico. Fala de mim, agora você vai me falar. Fala dele e ele fala de você. Caba safado! Tô brincando. Cara, gente, se você tá assistindo e não conhece o Pedrinho, ele é assim mesmo, 24 horas. Pá. Sandro. O Sandro... Ai, chorar. Tô brincando. O Sandro foi uma das pessoas... Lembra, Sandro? Lá no... A gente teve umas férias, que seminário também tem férias, tá, gente? A gente não é... A gente tem... Na escravidão já acabou, alguém assinou lá a lei e acabou. A gente tem férias e no GVA também teve 2 semanas, mas teve, né? 2 domingos. Parou 2 domingos. E foi os 2 domingos que, misericórdia, tudo começou a dar errado. Não somente na minha vida, mas todo mundo, acho que no grupo teve um momento assim que... No grupo de GVA, no caso, né? Teve um momento de desânimo. Então, no meio do ano, eu desanimei, estava pensando em sair, e aí o Sandro foi a pessoa que me ajudou a ficar. Tu não vai chorar não, irmão? Eu tô esperando tu chorar. Não. Vou preparar isso tudo pra tu não chorar. Hein? Tá com água aqui no rosto dele. Se ficar gravado, vai ficar gravado no YouTube, né, produção? Aí eu vou assistir de novo. Vou colocar um pinguinho de água aqui, vou gravar um vídeo. O Pedrinho falou que vai Macacada, Chorei. macacada. Ele esqueceu que edita é você. Eu que edito, tá, querido? Dá licença. Tá lá nos créditos. Do nada, uma coisa falsa vindo aqui, né? Tá lá nos créditos, edição. Eu vou acompanhar, coisa feia. Mas é isso. Sandro, eu acho que pra mim é um amigo que me manteve firme e me ajudou a chegar até hoje. Era uma palavra só não, né? Pode abrir o coração, irmão, não tô bebendo não. Eu, hein? Se abrir meu coração, eu morro. Pedrinho, eu tenho ele como um irmão mais novo. Eu tenho 26 anos, ele tem 19. Mas é alguém que eu acho que eu vejo que eu preciso ajudar
né, a cuidar também. E tem sido um bom amigo, assim, animador. É muito engraçado. Eu gosto de rir bastante. E ele é comediante, então juntou Timão e Pumba. Fala uma coisa produtiva. Tá vendo aqui, gente? Não, cara. Tá vendo aqui, Lorena? Fala. Caraca, cara. Fala, abre seu coração. Não, tá bom. Também né? Então a gente vai traçando esse caminho assim de amadurecimento. Ele me ensina algumas coisas, eu ensino ele outras. Ah, é? E assim a gente vai caminhando junto, né, como Deus quiser, até o fim, né? É. Se a gente não brigar antes. Tô brincando, a gente briga não. Tamo junto. É. Então, o nosso pod chegou ao fim de mais um episódio. Ah, não, gente, não gostei não. Pera aí. Então, queremos agradecer a você, né, Pedrinho? A você, Kaique, nossos novos seminaristas, né? Pela participação de vocês. E vamos pedir a todos que estão assistindo o programa que rezem pela vocação de vocês, né? Porque é muito importante. Verdade. Eu quero ver se tu vai rezar. Tá pedindo pros outros Claro, rezar do claro! Ah. Fiquem ligados todas as quartas-feiras, né? Às 8 horas, os episódios novos. Fiquem com Deus.